Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Fábio Carvalho. Ele é diretor de supply chain da Print. A Print mesmo, ela que é uma empresa gráfica muito conhecida no Brasil, né? Vem se destacando a cada ano aí, graças à sua versatilidade, à sua dinâmica, à sua presença digital. É uma das indústrias aí que melhor se expõe, no bom sentido, nos canais digitais, enfim, e vem conquistando aí um mercado muito interessante ao longo dos anos. Fábio, primeiro eu quero agradecer seu tempo, sua atenção e te dar as boas-vindas aí, participar aqui com a gente. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa história e a gente trocar aqui alguma ideia, né, do que a gente está fazendo, o que a gente está testando aqui de diferente no nosso negócio para a gente continuar avançando. Muito legal. Fábio, eu sempre começo uma conversa perguntando quem é a pessoa, né? Então, o Fábio Carvalho. Quem é o Fábio Carvalho? De onde ele vem? Ele tem um sotaque diferente, a gente já conversou isso antes de iniciar a gravação, né? Mas quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo também, acho que teria essa curiosidade. Conta um pouquinho para a gente, Fábio. Bom, eu sou o Fábio Carvalho, sou engenheiro de produção, sou do Rio Grande do Norte, tenho uma história curiosa, que na verdade eu nasci em Brasília, mas só nasci lá, enquanto meu pai estava fazendo um mestrado, e aí vivi minha vida toda lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Então, eu fui convidado aqui para vir para a Print, já vai fazer 4 anos e meio, e sou um engenheiro de produção apaixonado por supply chain, pela capacidade que o supply chain tem de agregar valor para os clientes e para os negócios, né? Então, Verdade. é muito gostoso contar um pouquinho sempre dessa história de como o supply chain pode ajudar, como a gente, como indústria, a gente pode ajudar os clientes e agregar valor para os negócios. Muito legal. Fábio, antes da gente iniciar esse papo da sua vinda até a Print, né? Faz mais de 4 anos que você está na companhia. Eu, particularmente, enfim, muitas pessoas, empresas do mercado publicitário conhecem muito bem a Print, obviamente, porque é um dos principais aí fornecedores a nível nacional de materiais gráficos, brindes e afins. Mas se você pudesse falar um pouquinho sobre a Print, seria legal, aí da visão de dentro, né? Sim, sim. Olha, a gente, né, a Print foi fundada por Matti Floria, é um alemão e um húngaro. Eles estavam fazendo um MBA na Inglaterra, em Londres, e aí eles estavam ansiosos por empreender, por buscar alguma oportunidade de empreender. E aí eles enxergaram o Brasil como uma oportunidade, estudaram alguns negócios e viram na indústria gráfica uma grande oportunidade, por ser uma indústria até então, lá na época, já vai fazer 11 anos que a Print existe, foi fundada. Então, lá em 2012, eles viram a oportunidade de que era uma indústria até então aqui no Brasil, muito analógica, e eles viram a oportunidade de, aplicando tecnologia, trazer facilidade para os clientes, né? Então, solucionar com o uso da tecnologia, eles descomplicarem a vida dos clientes na hora de personalizar seus materiais gráficos, então de forma transparente, com muita agilidade, com muita variedade e também pensando em qualidade, né? Então, a Print começou assim e ela, desde 2014, é investida pelo Grupo Simpress. O Grupo Simpress é um grupo que domina esse modelo de negócio no mundo, tem a maior empresa desse modelo de negócio no mundo é a Vistaprint. Inclusive, o fundador lá da Vistaprint, que é o CEO da Simpress, é o Robert King. Ele é considerado o Jeff Bezos do mundo gráfico. Que É muito legal. curioso, eu estava ontem assistindo um vídeo dele contando essa história, e é muito interessante assim como ele foi visionário lá atrás. E hoje a Print fazer parte desse negócio mundial, né, que é presente em mais de 20 países, com mais de 14 mil colaboradores. Nós somos o representante brasileiro da Simpress aqui para a gente ajudar os pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios. A gente tem solução para todo tipo de negócio e a gente usa tecnologia para descomplicar a vida dos nossos clientes. A gente fala aqui, né? A gente é mais que uma gráfica online. Sim, sem dúvida. É muito legal, Fábio. É, sem dúvida nenhuma,
a transformação, né, toda a disrupção de mercado que a Print trouxe para todos os usuários, né, de possíveis usuários de materiais gráficos do país, foi algo fora realmente da curva, porque já existiam, né, na época, algumas propostas de comercialização de materiais gráficos online, mas nenhuma no formato parecido igual ao da Print, né, com algo muito mais, abre aspas, democrático, né, você pode escolher as quantidades, mas não só as quantidades, os formatos, você paga mais se você quiser o material mais rápido, ou economiza se você se planejar melhor e deixar para receber um pouco mais à frente. Isso é uma coisa que não existia no mercado. Eu desconheço se tiver alguma até hoje que atua dessa forma. E aí já entra a primeira questão, né? Que eu acho que você como diretor de supply, você vai concordar comigo, que eu sempre falo para todos os clientes, todos os amigos que a gente conversa, né? Que preço, prazo e qualidade é muito raro, mas normalmente não serve tudo no mesmo cesto, não é mesmo? Então, trazer esse tipo de situação, possibilitar que você, uma vez planejado, você consiga pagar menos, mesmo que não seja muito menos, mas você vai estar ali economizando, enfim, é algo totalmente diferenciado do mercado, visivelmente, não é uma visão nacional, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso e se você concorda com essa posição. Olha, isso é uma coisa, né? Eu, como engenheiro de produção, a gente vê muito na universidade, e aí uma das coisas é ou você tem flexibilidade, ou você tem escalabilidade, ou você tem qualidade, ou você tem preço. E o curioso de ver aqui na Print é que a gente consegue oferecer ao mesmo tempo, né? Tudo dentro de um limite, a Claro. gente consegue oferecer flexibilidade, prazo, preço e qualidade. Pô, Fábio, mas como é que vocês conseguem isso? E isso vem desde a visão lá do CEO da Simpress, que ele realmente é um visionário, Robert Keane, e porque a gente como negócio, nós não somos só um site, nós somos uma indústria, a gente tem mais de 100 milhões de reais investido em equipamentos aqui dentro da nossa fábrica. Caramba. A gente tem um parque fabril de 13 mil metros quadrados, então isso é muito interessante. Então, ao mesmo tempo, a gente é uma indústria, Sim. a gente é um e-commerce, a gente a gente é multinegócio. E aí, pô, Fábio, mas vocês conseguem oferecer como é que vocês conseguem oferecer flexibilidade, prazo, preço e qualidade? A gente consegue oferecer isso através de tecnologia. E a tecnologia da gente, ela não é a tecnologia do site apenas. A nossa tecnologia, ela começa na escolha dos equipamentos que a gente vai colocar na nossa fábrica. Então, a gente tem equipamentos aqui que o setup é 2 minutos. A gente, quem conhece um pouquinho de gráfica, quando a gente mostra até para o pessoal de outras gráficas, quando eles veem aquele, caramba, pô, então vocês rodam milhares de jobs diferentes todo dia? Sim, a gente roda. E a gente roda isso porque a gente tem os equipamentos, né? A gente tem um parque fabril moderno, a gente tem, como eu falei, né, mais de 100 milhões de investidos, e esses mais de 100 milhões de reais investidos, eles foram investidos nos últimos 5 anos. Então, a gente tem um parque moderno, com uma variedade de equipamentos gigante. Então, praticamente 100% do que a gente oferece no nosso site é produzido aqui, na nossa fábrica, em Barueri. Então, e aí, além disso, né, a gente tem toda a tecnologia do fluxo produtivo. Então, a gente tem uma equipe de tecnologia que representa mais de 10% do nosso quadro, ela está trabalhando ali para desenvolver soluções para o site, soluções para o nosso sistema produtivo, soluções para a gente descomplicar a vida dos clientes. Então, a gente está todo dia aqui, né? A gente fala, pô, a Print ela nasceu de empreendedor para empreendedor. Então, a gente está todo dia aqui buscando soluções tecnológicas, se inspirando nos negócios da Simpress mundo afora, usando soluções da Simpress. A Simpress tem mais de 1.400 colaboradores só em tecnologia.
oferecendo soluções para todos os negócios. Então, a gente está o tempo Fantástico. todo usando tecnologia, desde a escolha do equipamento, para desenvolvimento de soluções internas e também, muito importante, na escolha dos nossos talentos. Aqui na Print, a gente consegue, né, principalmente no setor gráfico, a gente tem muitos talentos. Então, a gente consegue, pelo nosso negócio, pela cultura que a gente tem, uma cultura de uma empresa jovem, ágil, moderna, é uma cultura de muita colaboração, a gente atrai grandes talentos também. Então, a mistura de tecnologia, desde a escolha dos equipamentos, com tecnologia de software e com os talentos que a gente tem no nosso negócio, a gente consegue, sim, oferecer flexibilidade, prazo, preço e qualidade. Que legal. De fato, é um mercado que vinha bastante analógica mesmo, né? As gráficas, muitas delas passaram-se muitas crises, passaram-se muitos momentos no Brasil, e a grande maioria delas não era 100% digitalizadas, né? Acho que até hoje, me arrisco em dizer que muitas delas aí ainda utilizam máquinas que já têm já 50 anos de uso aí na indústria gráfica, né? Sim. E toda essa transformação, tudo isso que você está mencionando, é algo que realmente trouxe para o Brasil, né? Trouxe para os empreendedores brasileiros, como você mesmo mencionou, né? De empreendedor para empreendedor, né? Então, trouxe para o país aí, e para os brasileiros, né? Para os empreendedores brasileiros, toda essa versatilidade e essa possibilidade de poder ter produtos de qualidade com tiragens baixas, né? E isso é uma coisa que, culturalmente falando, era um problema, porque, imagina, há 15 anos atrás, você dizer que você vai imprimir um folder com uma especificação X lá, com acabamento nobre, você fazer 300 unidades, você quase que tomava um xingo do cara da gráfica, né? Porque ele ia ter que fazer todo um setup de máquina, ia ter que parar a produção dele para tirar ali, em questão de minutos, né? Uma quantidade pequena do material, né? Ele ia parar uma máquina que poderia estar rodando grandes quantidades aí para uma quantidade pequena, por uma questão aí que, no meu entendimento, se eu estiver errado, você me corrige, que é uma questão de rearranjo interno, não é? Que quando você tem volume, você acaba conseguindo adequar aí melhor também as posições lá, enfim, e acaba tendo um aproveitamento e consegue tirar mais usando a mesma hora máquina, por exemplo, né? Eu Sim. sei que não é esse o seu setor, mas antes da gente entrar realmente na questão de suprimento, se você puder comentar um pouquinho dessa dinâmica, eu acho que seria super válido. Aqui, na verdade, dentro da minha estrutura, o time industrial tá também, então o supply chain ele Não está tão abrange, fora. então o supply chain abrange ponta a ponta aqui, então posso comentar um pouquinho. Legal. Esse é nosso negócio, justamente. Então a gente pega no nosso site, a gente tem hoje mais de 400 produtos, né? Então, desde materiais gráficos como produtos personalizados. Então a gente vai desde cartão de visita, passando por flyer, folder, catálogo, a gente tem calendário, então tem uma variedade muito grande de papelaria, mas a gente tem também outros produtos como camiseta, a gente tem brindes, squeezes, chaveiro, enfim, tudo que você imaginar para o seu negócio. A gente tem adesivos também, adesivo é outra linha muito forte que a gente fez um investimento recente e a gente consegue tudo isso, todo o nosso negócio é isso. A gente atende a partir de baixas tiragens. Então, se você pensar numa embalagem de transporte para o cliente mandar pelo correio, a gente consegue fazer uma embalagem 100% personalizada, com a área da superfície 100% personalizada, ou internamente ou externamente, a gente consegue fazer a partir de 15 unidades. Nossa. E com um padrão de qualidade que só era acessível às grandes empresas que trabalhavam com tiragem de 20 mil, 30 mil unidades. Então, isso é muito legal. E aí a pergunta, né, que você colocou é como a gente consegue fazer isso? Primeiro, com escala, né, para a gente fazer isso com baixo custo, alta qualidade.
A gente tem uma escala, a gente atende hoje mais de 3 mil pedidos por dia. Caramba! E aí, todos esses pedidos, a todo momento, a gente tem gente no nosso site realizando compra. Então, a gente pega todos esses pedidos que são feitos com os mesmos acabamentos, os mesmos materiais, e a gente junta isso. Junta isso não é a gente juntar na mão. A gente tem um software que ele faz essa montagem da melhor forma, com a melhor ocupação, para a gente reduzir nosso desperdício. E a partir daí, a gente vai e faz todo o processo sequencial. Então, desde a impressão, passando por acabamento, ele agrupa todos os pedidos com a mesma característica. Então, numa mesma impressão, por exemplo, a gente pode ter cartão de visita, flyer, folder, a gente pode ter papel bandeja, a gente pode ter uma variedade de produtos, a gente pode ter uma impressão só, 130 cartões de visitas diferentes. E tudo Caramba! isso com tecnologia. Então, feito isso, né, com toda essa tecnologia de software, de equipamento, a gente consegue oferecer produtos competitivos, com a flexibilidade que o cliente tem variações que ele pode escolher, como ele quer, e com qualidade e um preço muito competitivo. Sim, sem dúvida. Mas agora já indo um pouco mais a fundo na questão de estoque, na questão de supply mesmo. Como controla, com todo esse volume, com todas essas especificações diversas, qual que é o maior desafio aí para vocês, para o controle e reposição de estoque de matéria-prima, né? Seja ele papel, seja ele squeeze, seja ele mochila, seja ele adesivo, enfim, como você mencionou, tem várias divisões. Na minha visão de fora, eu imaginava que a papelaria fosse a maior fatia aí do core, fosse o core business de vocês, né? Mas pelo que você está mencionando, tem outros segmentos aí que acabam tendo uma proporção bastante expressiva, né? Como que funciona toda essa dinâmica? Enfim, conta um pouquinho da experiência para a gente, por favor. Eu vou contar um pouquinho dessa história, lembrando até de quando eu fui convidado aqui para vir para a Print, né? Eu vim para a Print em 2018, com o desafio de estruturar uma área de planejamento, né? Então, eu vim como gerente de planejamento Legal. de operações. E aí, você perguntando aí de qual é o grande desafio da gente? O nosso grande desafio é o planejamento. Por quê? Porque na hora que a gente precisa ter aqui disponível mais de 2 mil SKUs, né, disponíveis, para que na hora que o pedido caia, a gente consiga atender o cliente, no prazo que a gente está ofertando lá no nosso site. E a gente consegue fazer isso muito bem. A gente faz isso hoje variando de 97% a 98% de entrega no prazo, numa operação que a gente não tem estoque de produto acabado. A gente Sim. tem estoque de matéria-prima, então o cliente pediu, a gente vai pegar a matéria-prima, vamos produzir e no final ele já vai para a logística com tudo rastreado, tudo integrado com as transportadoras para a gente entregar para os clientes. E aí, esse foi um dos grandes desafios que a gente teve, né? Que quando eu vim para cá para começar a estruturar a área, né? Eu vim para um planejamento e a gente foi crescendo e hoje estou como diretor de supply chain. O ponto de partida foi o planejamento. Então, a gente começou baseado no histórico, ver o planejamento, qual a política de estoque que a gente tinha que adotar para cada material, quais eram materiais que, de repente, não faziam mais sentido, porque não tinham baixo giro, qual o lead time dos fornecedores. E aí, já pulando algumas etapas, hoje a gente tem um time, dentro de planejamento, a gente tem um time que é focado só no planejamento e controle da produção, e a gente tem outro time que é focado só no planejamento de demanda. Que qual é o papel dele? Com o planejamento da receita, né? A gente tem alguns parâmetros para a gente chegar em qual receita, qual faturamento a gente deve atingir. O trabalho desse time é desdobrar isso ao nível de SKU. E eles acompanharem isso todo dia, e aí, junto com o processo de S&OP, que é o Sales and Operations Plan, que eles controlam o ciclo para a gente estar acompanhando, né? Planejar o nosso estoque, planejar gerar as requisições de compra para a área de compras. Então, até voltando aqui no que você
falando aí do início do planejamento, lembrando lá atrás, né? Hoje a gente tem um supply chain de ponta a ponta. Então, eu tenho uma equipe de planejamento de demanda, tenho uma equipe de compras, tenho uma equipe de PCP, tenho uma equipe de logística, tenho uma equipe de transporte, o time industrial. Então, a gente está com todos os times muito bem montados para a gente garantir eficiência em todos os nossos processos e, no final, a gente garantir a satisfação dos nossos clientes. A satisfação se dá como? A gente cumprindo o prazo planejado, a gente entregando a qualidade esperada e a gente oferecendo para eles uma boa experiência de compras, uma boa experiência na jornada de compra com a Print. E isso a gente consegue medir pelo nosso NPS, que é mais de 60%. Então, e aí o planejamento, eu diria que para o nosso negócio é uma das áreas mais críticas, porque se você planejar bem, Sim. o resto você tem a estrutura toda montada. Mas se você não planejar bem, já começa furado. E aí começar furado, aí você começa a ter problema de entrega, de satisfação do cliente, de não cumprir o combinado, que é algo que a gente preza muito aqui no nosso negócio. Muito legal. Bom, dentro disso, de tudo isso que você mencionou, né, sem dúvida nenhuma, deve ter um grau de complexidade muito grande para poder fazer esses controles e, de fato, não deixar perder, né, perder prazo, principalmente, porque eu imagino que quando entra um pedido dentro da Print, ele logo já entra em produção, mas para isso tem que ter o material, porque se não tiver, não vai ter como produzir, né? E aí, uma curiosidade, na verdade, que eu tenho é a seguinte: sabemos que existem algumas sazonalidades no mercado brasileiro, por exemplo, política. É uma sazonalidade que eu não sei, eu imagino que deve estar diminuindo a cada dia por causa da digitalização como um todo, mas sempre foi historicamente no mercado gráfico uma sazonalidade de pico de demanda, né, devido obviamente, né, aos volumes bem altos de cada possível candidato, enfim, das campanhas políticas como um todo. Uma outra sazonalidade que eu não sei se tem um impacto tão grande, que daí já não chega a ser nacional, né, mas eu acredito que tenha um pouco de mudança no gráfico, seria, por exemplo, grandes feiras de eventos, enfim, esse tipo de coisa eu imagino que acabe gerando um pouco mais de demanda de materiais físicos, né, de materiais gráficos e fatalmente acabe refletindo não só na Print, mas em outras indústrias gráficas. Essa sazonalidade, ela existe ainda mesmo? Como funciona? Enfim, para esse tipo de movimento, vocês mudam a régua de vocês? Como que é essa dinâmica, Fábio? Olha, para a gente, a sazonalidade, né? Claro, a gente tem alguns eventos sazonais, né? Páscoa, tem também eleições, tudo isso acaba impactando em alguns produtos, né? Mas como a gente tem um portfólio muito variado, tipo, a gente tem um aumento de demanda de um lado e uma estabilidade no outro, e uma coisa vai sempre compensando a outra. Mas o que a gente sente de forma geral é ter mais uma preparação para o final do ano. Então, quando chega de Tá. outubro, novembro, sim, as vendas aumentam e a gente entende que há muitos os empreendedores, né? A gente atende desde o microempreendedor até a grande empresa. Então, os empreendedores, eles estão se preparando de outubro e novembro para a venda do final de ano. E aí a gente vê um aumento expressivo da linha de adesivos, né? A gente fabrica muito rótulos, materiais para e-commerce, a gente vê um aumento expressivo na linha de brindes, muitos brindes de final de ano das empresas, então squeezes, canecas, agenda, calendário. Então a gente tem, como nosso portfólio, a gente até brinca aqui que nós somos várias gráficas dentro de uma só. Sim. A gente tem comunicação visual, a gente tem a linha editorial, a gente tem a linha de papelaria, a gente tem a linha de adesivos, a gente tem a linha de brindes. É como se a gente fosse de 7 a 10 empresas em uma só. E a gente produz tudo aqui internamente. Então, isso, de um lado, ele nos ajuda, por exemplo, na pandemia, a gente teve um aumento muito expressivo. A linha de papel caiu, né? O papel está muito ligado à comunicação visual, ao advertisement, dentro dos negócios, né? Na rua, enfim. E
na pandemia o que a gente viu foi nossa linha de adesivos quadruplicar. Caramba. Então, a gente tem esses negócios que, de acordo com o movimento do mercado, a gente tem uma linha crescendo mais ou outra. E isso é muito legal de ver também esses movimentos dentro do nosso portfólio. Muito legal. E para esses casos, por exemplo, essas oscilações, eu imagino que, por exemplo, não. Primeiro, que a matéria-prima é diferente. Segundo, que provavelmente os equipamentos que são utilizados são diferentes. Vocês chegaram até alguma espécie de pico que chegou a dar um gargalo, ou no quesito matéria-prima, chegar a faltar matéria-prima, ou, por exemplo, ter a máquina não ter mais o que encaixar no planejamento da máquina trabalhando, enfim, tem algum exemplo que você pode passar para a gente, assim, que não... Olha, a gente tem, né? Então, a gente tem multinegócios, então, durante a pandemia, e aí esse trabalho da equipe de planejamento foi muito importante, junto com o time de compras, para garantir os materiais, né? Então, teve um momento, como a maioria dos negócios, que a gente teve que aumentar nosso estoque em 100%. Em algumas linhas de produtos, que o tempo aumentou em mais de 100%. E a gente ainda tinha incerteza de fornecimento. Mas a gente conseguiu passar por todo esse período sem problemas. Mas, quando acontece pontualmente, o que é que a gente faz? A gente altera o prazo da oferta do nosso site, Legal. ou a gente desativa o produto. Então, a gente tem esse time ali olhando o tempo todo, vai faltar matéria-prima para tal produto. Essa matéria-prima ela vai atrasar uma semana, então aumenta o prazo em uma semana que a gente vai continuar cumprindo o prazo. Então, a gente tem muito esse cuidado aqui, é cumprir o combinado. Né? Como supply chain, um grande desafio nosso que é cumprir o combinado. Se eu disser que vai ser entregue em tantos dias, ele vai ser entregue em tantos dias. A não ser com alguma falha, algum problema de máquina, são casos pontuais, algum problema no transporte. Então, isso sim. E, por outro lado, a gente tem também, né? E aí, de novo, o planejamento é algo muito importante, é que a gente está olhando a demanda dos próximos meses. Então, a gente faz o planejamento anual, faz o planejamento até trianual, e aí a gente fica olhando como é que essa demanda está indo. E a gente tem a visão da capacidade de cada máquina. Então, a gente vê, tal linha, se ela seguir como planejado, ela vai precisar de uma nova máquina no mês tal. Para a gente estar com a nova máquina aqui no mês tal, eu preciso acionar essa compra 6 meses antes. Então, a gente tem esse nível de detalhe no nosso planejamento. Caramba. E a gente consegue garantir. Obviamente, como eu lhe falei, tem casos pontuais que a gente ativa, desativa, altera prazo para garantir o combinado, mas a gente consegue ter essa visibilidade e a gente tomar a decisão antes da gente ter a necessidade. Então, teve vários exemplos aqui que a gente fez investimento nos últimos anos baseado nisso. Eu digo, a gente vai ter um problema aqui de capacidade aqui. Então, a gente tem que comprar a máquina aqui, para quando chegar aqui, a gente vai ter a capacidade disponível para atender nossos clientes. Que legal. Em média, quantos por cento vocês estão crescendo por ano nos últimos 5 anos? Os 5 anos ele é um pouco atrapalhado por conta da pandemia, mas se eu pegar os últimos 3 anos, né, desde o vale da pandemia e de lá para cá, a gente tem crescido por volta de 30% ao ano. Caramba. Então... E temos expectativa de continuar crescendo nessa ordem de grandeza por mais alguns anos. Muito legal. Daqui a pouco não vai servir mais máquina aí na planta de vocês, né? A gente tem bastante espaço para crescer e temos toda a estrutura montada para a gente crescer bastante e crescer bastante market share nesse Brasilzão. Legal. Conta um pouquinho para a gente qual foi, assim, além de fazer todos esses levantamentos, além de todos esses desafios que você mencionou, qual foi o que te deu essa virada de chave para realmente você abraçar esse desafio da Print aí? E eu vejo quando você fala da Print, quando você fala dos processos, você fala com paixão no olho. E isso é maravilhoso, isso é fantástico de ver, né? Pessoas intraempreendedores, não é mesmo? Que realmente vestem a camisa, que fazem o negócio acontecer. Tenho certeza que você tem uma participação muito expressiva aí, uma contribuição muito expressiva
dentro da empresa aí, até para possibilitar todo esse crescimento. Porque quando não se tem planejamento, principalmente da indústria, todas as projeções de crescimento elas acabam virando Vira um problema. praticamente, né? Vira um problema. Em acabar perdendo market share ao invés de ganhar. Não é mesmo? Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, porque muitas das pessoas que nos assistem, que nos escutam, eventualmente tá fazendo carreira e às vezes fica na dúvida, né? Pô, mudar de ramo, porque no seu histórico tem outros segmentos que você atuou, não é mesmo? E aí, como é que você foi parar no ramo gráfico? Olha, é curioso até que quando eu era criança ainda, né, eu e meus irmãos, até comentei outro dia isso aqui com os executivos aqui, a gente, vamos chamar assim, a gente brincava de fazer material gráfico também para clientes. Mas, como eu cheguei na Print, né, eu vim do varejo, né, comecei no varejo, né, no supermercado, lá no Rio Grande do Norte, uma empresa que, mesmo estando só no Rio Grande do Norte, ela estava entre as 25 maiores do país, na época. Aí, depois lá eu trabalhei muito com logística, aí depois eu vou me desafiar agora para gerenciar uma equipe grande. Então, fui para a indústria química, onde eu tinha lá no supermercado, eu tinha por volta de 30 colaboradores, fazendo projetos de melhoria, trabalhando muito com planejamento. E aí, depois da indústria, eu disse, não, vou me desafiar agora para ir para a indústria e pegar uma operação maior. Então, eu já tinha por volta de 200 colaboradores. Quando eu vim para a Print, no início, eu tinha por volta de 15 colaboradores no time, no meu escopo inicial. Hoje tem, acho que dá por mais de 200 colaboradores, eu acho que quase 50% dos colaboradores da Print estão na minha estrutura de gestão. E qual foi o grande, né? Eu trabalhei muito por fases. Eu dizia, João, tecnicamente eu tenho um bom conhecimento, então vamos aplicar. Aí, aplicando, então já consegui gerar muito resultado. Eu tive a oportunidade de ter ótimos líderes durante minha carreira que me ajudaram bastante no desenvolvimento, no caminho para seguir. E aí, então, nessa primeira fase, então foi muito ligado a melhorias. Eu não era responsável pelas operações direto. E aí depois eu disse, caramba, bom, agora o desafio como é que seria se eu tivesse liderando uma equipe diretamente? Será que eu conseguiria ter o mesmo desempenho? Então, me arrisquei a isso. E aí fui nesse caminho, também tive ótimos resultados, montei uma equipe muito boa, desenvolvendo muitas pessoas nesse meio do caminho, né? Então, desde estagiários, analistas, gerentes. E aí, depois cheguei na Print na mesma história, montando estruturas, né? Pegando operações que estavam com alguns problemas, e o desafio era como é que. E aí é uma característica um pouco minha também, que eu sou muito movido por desafio. Tipo assim, eu estou sempre olhando o que é que eu tenho pela frente. E aí participei muito sempre de eventos também, isso daí foi uma coisa muito importante. Até hoje eu participo de eventos, hoje tenho a oportunidade até de palestrar em alguns de supply chain. E qual é o grande ponto da virada? Assim? Primeiro é você entender onde você melhor joga, né? Vamos trazer para a realidade um jogo de futebol. Você é lateral direito, você é zagueiro, você é meio campo ou atacante. Então, descobrir bem sua posição. Aí, além disso, tem todo um trabalho de autodescoberta, autoconhecimento, autocrítica também. Então, é você se desafiar. E por fim, eu diria que se você quer estar numa posição de liderança, como aqui eu estou hoje em dia, você tem que gostar muito de desenvolver pessoas. Gostar muito de desenvolver pessoas, de não só desenvolver pessoas, né? Porque a gente precisa, ao mesmo tempo, os negócios, eles são feitos para gerar valor para os clientes, valor para os acionistas, e você gerar isso com uma boa gestão de pessoas, gerando resultado, você vai estar no seu, no seu lugar de conforto, de alegria, de brilhar seus olhos. Então, se você hoje comentou aqui, por acaso, que meus olhos brilham pelo que a gente construiu até aqui e pelo que a gente ainda pode construir. Então, quando eu vim para a Print, eu vim com um claro
desafio. Até brinquei lá com meu pai, eu falei isso em outra entrevista, que quando eu vim para a Print, uma das primeiras coisas que eu olhei foi o Reclame Aqui. Aí eu olhei o Reclame Aqui, lá em 2018, a gente tinha alguns desafios. Aí eu olhei para o Reclame Aqui e disse, ó, pai, esse daqui é meu desafio. É Legal. fazer com que esses clientes não reclamem da Print. Pelo contrário, que eles elogiem a Print. E claro, ninguém faz isso só, mas na indústria, isso começa na indústria. Se a gente não fizer o pilar industrial muito bem montado, com uma operação muito bem montada, o resto você fica com uma operação cara e que muitas vezes você não pode ter, não consegue atingir a satisfação do cliente. Então, com isso, eu vim para aqui com esse objetivo. Então, a gente vê hoje, né, com um ótimo trabalho que o time de relacionamento tem feito, um time de marketing, vários times aqui dentro da Print. A Print é feita por pessoas, por um conjunto de pessoas que conseguem levar esse negócio para frente e atender cada vez melhor os nossos clientes. Então, isso me motiva. E me motivar agora é, beleza, isso foi para trás, mas o que tem pela frente? A gente tem um negócio aqui que a gente pode quintuplicar de tamanho aqui dentro do Brasil. Sem dúvida. E essa conta é muito simples, né? Porque se a gente for considerar que a previsão é que o crescimento continue em torno de 30% ao ano, daqui 3 anos vocês estão quase o dobro. Sim. Então, a gente tem esse espaço, a gente tem muito espaço no mercado brasileiro, o pessoal conhecer a Print e entender que na Print, eles conseguem realizar seus materiais gráficos e produtos personalizados de forma descomplicada. Ele consegue entrar lá no nosso site e, com poucos cliques, jogando a arte dele lá dentro, fazendo o upload da arte dele, você consegue receber seu cartão de visita amanhã, dependendo de onde você estiver. Você entrar no nosso site agora, ou eu quero pedir 50 cartões de visita, ou eu quero pedir um adesivo para o aniversário do meu filho. Você vai lá, ou então até mesmo um quadro para você colocar aí na sua parede. A gente consegue fazer aqui na frente. Então, isso aqui me brilha os olhos, é o que a gente fez e o que a gente ainda tem por fazer. E isso com foco muito nos nossos clientes, para descomplicar a vida dos nossos clientes usando a tecnologia. Muito legal. Fábio, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer muito seu tempo, sua sinceridade aí, dar os parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. De fato, a Print, eu sou suspeito de falar, porque eu trabalho com a Print há alguns anos, e de fato eu nunca tive problema, sempre que foi prometido um prazo, sempre foi entregue. Diga-se de passagem, outros fornecedores gráficos sempre tem que ficar no pé, perguntando, e aí, vai chegar mesmo? E com a Print eu nunca tive nenhum tipo de situação nesse sentido. Pelo site a gente vai acompanhando, sabe que o status que está ali é real, é verdadeiro, é verídico, né? Então, assim, já foi aí um feedback no cliente, né? Obrigado. E eu só tenho a agradecer aí a atenção de vocês. Quero reforçar o convite para a gente fazer, a gente está tão próximo, logisticamente falando, né? Quero reforçar o convite para a gente fazer aí um segundo bate-papo aí no nosso estúdio em Sorocaba. Mas, assim, foi um prazerzaço falar com você, Fábio. Aprendi muito. Tenho certeza que é só a pontinha do iceberg do que você tem condições aí de nos ensinar quem está nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero agradecer aí sua presença. Agradeço a você pela oportunidade, né? Então, muito, muito feliz, né? Escutar a gente se depara com algumas situações de entrevista, de podcast e tal. Eu cumpro da Print, realmente, a gente recebe do prazo. Então, eu fico assim muito feliz e minha equipe fica toda nossa equipe da Print como um todo, ficamos muito felizes de ver os clientes satisfeitos. Então, Ricardo, eu agradeço a você pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo na Indústria SA e contem conosco, inclusive, para vir fazer uma visita na nossa operação também. Com certeza, vai ser um prazer, eu quero sim, vamos marcar sim. Combinado. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado a você, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.